Já que o Palumbo falou sobre segurança pública, em mais uma operação especial aqui de carnaval, policiais fantasiados de personagens como dos Minions prenderam 4 pessoas. A gente vai receber aqui a repórter Thalita Souza com as últimas informações. Como é que foi essa ação aqui em São Paulo? Thalita, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Tiago. Essa operação, chamada Operação Carnaval da Polícia Civil de São Paulo, já apreendeu aí mais de 47 pessoas e já teve pelo menos 70 celulares apreendidos. Esses números são resultados de uma nova estratégia que a Polícia Civil tem utilizado, que é de disfarce, né? Então, os policiais aí ao longo do carnaval vêm se disfarçando de personagens para capturar ali quem tenta se aproveitar das multidões, na folia para roubar celulares. O que chamou a atenção nessa segunda-feira foram, então, essas imagens, né, dos policiais, dos agentes da Polícia Civil fantasiados de personagens do filme Meu Malvado Favorito. Estratégia essa que já resultou em 4 prisões entre domingo à noite e segunda-feira. Na segunda-feira, foram 2 mulheres presas na região da República, aqui em São Paulo, logo após furtarem alguns celulares ali na folia, entre os foliões, né? Uma delas, um dos celulares foi logo identificado e devolvido para o dono, enquanto outro foi encaminhado para a perícia, porque o dono não tinha sido identificado. Já na segunda-feira, uma mulher foi presa no bairro Santa Cecília com pelo menos 10 celulares e os proprietários desses celulares não foram identificados. Então, né, a pessoa ali que estava furtando foi presa e os celulares foram também encaminhados para a perícia. Já logo depois, ontem à tarde, segunda-feira à tarde, mais uma pessoa, um homem dessa vez, foi preso no Ibirapuera, né, uma região que também concentra vários blocos e trios de carnaval, dessa vez por tráfico de drogas. Bom, esses são os números mais atualizados aí dessa nova estratégia para a segurança na Operação Carnaval aqui na capital paulista. Tiago. Tá certo, Thalita Souza com as informações aqui de São Paulo e já de volta para a nossa rede de rádios também, falando sobre essa ação da polícia aqui em São Paulo para coibir crimes durante o carnaval, pessoas vestidas de personagens como Chaves e aqui os Minions, para pegar as pessoas que se infiltram no meio dos blocos. Vou perguntar pro delegado Palumbo, a gente fala muito, né, Palumbo, sobre a tecnologia, mas não é nunca demais uma certa dose de criatividade nesse caso, né? É verdade, né? Essas operações são importantíssimas, tem que ser feita pela Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, é uma polícia que não é ostensiva, não é uma polícia que tem que ficar aparecendo, as pessoas não têm que saber quem são os investigadores, os agentes, é muito importante esse tipo de operação. O que é ruim é que a maioria dessas pessoas presas, elas acabam saindo, muito delas, na audiência de custódia, porque vão responder pelo crime de furto. Antigamente, quando não se tinha audiência de custódia, e eu cheguei a comandar uma operação mais ou menos nesse sentido, nos quebra-vidros da 23 de maio, para quem conhece São Paulo, ali tem muito quebra-vidro, ali na Radial Leste, que dá acesso à Radial Leste, e nós colocamos skatistas, um carro branco como se fosse um táxi, ambulantes, e acabamos fazendo a prisão de mais de 30 indivíduos que não saíram na audiência de custódia, porque não tinha audiência de custódia. Então, esses indivíduos ficaram guardadinhos pelo menos 5, 6 meses, que é o que deveria acontecer. Muitos desses criminosos saem da audiência de custódia, vão para outro bloco de carnaval e a polícia fica literalmente enxugando gelo. O que tem que ser feito são mais operações como essa, mas enrijecer as leis e, se possível, acabar com essa porcaria chamada audiência de custódia. A Polícia Civil, não só a Polícia Civil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Penal e a Científica, elas fazem muito, muito mesmo, com os pouquíssimos recursos que são ofertados pelo governo. Pode ter certeza aí que essas fantasias, né, ou foram compradas pelos policiais ou então foram emprestadas por alguém, porque o Estado dá muito pouco, né? Exige muito, mas dá muito pouco. O chão de fábrica trabalha muito, mas tem muito poucos recursos. E para quem não acredita em mim,
dá uma chegadinha no departamento que investiga o crime organizado e olha o estado das viaturas, né? Um estado deplorável. A gente vê Blazer velha, né, andando literalmente pelas ruas, correndo atrás de criminosos. Então, parabéns aí à Polícia Civil, a todos os envolvidos. Esses policiais são, salvo engano, do Departamento de Homicídios, algum deles eu conheço, lógico que eu não vou revelar o nome deles aqui, são excelentes policiais que fazem com muito e muito com amor mesmo. Não é pelo salário que é desse tamanhozinho e nem pelos poucos recursos que recebe do Estado, que são realmente pífio no Estado mais rico da Federação. Ô Dávila, e ampliando essa nossa discussão sobre a segurança pública, saiu inclusive uma informação nesses dias aqui de carnaval que os foliões estão levando para os blocos não os celulares. Eles deixam os celulares em casa, mas levam aquelas mais ou menos antigas máquinas digitais fotográficas ou até mesmo as polaroids, né, para fazer as selfies e tirar as fotos durante o bloco. E essa é uma chaga que o Brasil não consegue combater, que é o roubo aos celulares. Já pensando em eleição, já pensando sobre política, de que forma essa discussão, que pode ser, entre aspas, uma discussão simples, né? A pessoa ser roubada e tem o celular furtado ou roubado, mas de qualquer forma é uma discussão que é preciso que o Brasil faça de uma certa forma mais ampla e para que se acabe com muita demagogia da política em relação a isso, porque a gente falava ontem aqui, inclusive, tivemos a mega operação lá no Rio de Janeiro e hoje ninguém fala mais nada sobre isso. Bom, o delegado Palumbo tocou no ponto fundamental. Eu espero que essa PEC da segurança seja aprovada e que acabe esse negócio de audiência de custódia, cumprir só um sexto da pena, esses absurdos que criam impunidade. O delegado Palumbo tocou no ponto correto aqui. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e o delegado Palumbo sabe melhor do que ninguém, porque é especialista no assunto, tem que atacar os receptores. Todo mundo sabe onde é que esses telefones estão indo, pô. Tem que ir lá para prender esses caras. Não é possível, pô. A gente sabe qual é o endereço, tem endereço, a gente sabe qual que é o endereço. Como é que não vai lá no endereço e acaba com o receptor de celular? É uma vergonha. Porque se acabar com o receptor, diminui muito o crime. A gente não tinha isso nos desmanches de carro? Vai ter que fazer igual. Eu não sei por que a gente não faz isso. Eu até gostaria de escutar o delegado Palumbo. É uma coisa tão óbvia que se você combater os receptores, você vai reduzir muito o furto de telefone celular. Eu não sei por que a gente não tem uma ação específica para isso. E nós acabamos com a Cracolândia agora, que era um negócio que todo mundo falava que era impossível acabar em São Paulo. Mas por que a gente não gosta de acabar com receptores de telefone celular? Pode falar, Palumbo. Bom, vamos lá, né? Eu tenho certeza que muito dos nossos telespectadores, dos ouvintes da Rádio Jovem Pan, estão com a mesma dúvida que você, Dávila. A maioria desses furtos aqui na área central vai bater ali na Guaianazes com a Aurora. Exatamente. A maioria vai bater ali. Aí pergunta, mas por que não vai lá? Porque lá são prédios e tem 200 apartamentos. A polícia não pode simplesmente chegar lá e meter o pé. Agora, o que poderia ser feito? Poderia ter mais policiamento, mais patrulhamento. E aí a gente volta no déficit de policiais militares. Fala um déficit de 20 mil policiais militares. Aí você pega um bairro extremamente populoso, como Perdizes, Pompeia, Vila Romana, Lapa. A população pensa assim, nossa, vai ter 10 viaturas patrulhando. Se tiver 3 é muito. E aí você vai no 23DP, neste horário, feriadão, fechado, o policial está servindo de zelador. Então eu vou fazer um boletim lá no 7º DP, fechado, o policial está servindo de zelador. Vou fazer um boletim de ocorrência lá no 4º DP, na área central, fechado, o policial está servindo de zelador. Daqui a pouco vai ter uma nova categoria, policial civil, zelador. E não é culpa do chão de fábrica, é porque as pessoas não se interessam mais em ser policiais. Salário pequeno, muita pressão, escala de trabalho horrorosa, 12/36, o policial militar não tem um final de semana de folga, ele tem que implorar pro seu comandante, muitas das vezes, para ter um sábado e um domingo de folga. Então as pessoas não estão mais se interessando. Poderia se resolver isso com uma escala mais tranquila, 12/48, tem projeto de lei lá em Brasília, estou tentando, junto com o Sargento Portugal, que é um deputado do Rio de Janeiro, implementar isso daí. Então as pessoas não estão mais interessadas. Receptação, você falou no roubo de carro, por que não se acaba com isso? Quantas vezes nós fechamos o desmanche? E aí você leva o bandido preso, a peça do carro
E o desmanche continua lá vendendo peças roubadas. Quem tem que fiscalizar isso é o Detran, que deveria vir com tolerância zero. Tirar todos. Foi preso um receptador aqui dentro, retira todas as peças, você vai ser proibido de trabalhar no ramo, tá lacrada a loja, mas tem que lacrar mesmo, não adianta lacrar a boca das motos, por exemplo, e depois eu fui lá e comprovei com a minha equipe que eles estavam vendendo com a porta semi-aberta. Tem que ter a fiscalização, tem que ter tolerância zero. Quanto à Cracolândia, Dávila, eu fico feliz que acabou a Cracolândia aqui na área central, mas o povo da Zona Leste, o povo de Guarulhos, o povo da Zona Oeste, de alguns bairros, não estão felizes. Porque o usuário não para de ser usuário porque acabou aquele ponto de venda de drogas. Eles migram para outras regiões. Então foi espalhado a Cracolândia para Moca, para a Zona Leste, para a Zona Oeste, para Guarulhos. E aí a gente faz Jundiaí, inclusive, a gente vê um fluxo gigantesco de usuário que antigamente não se tinha. Tem que continuar com essa tolerância zero, mas agora também tem que abrir os olhos, né, abrir o horizonte para essas zonas onde essas pequenas Cracolândias estão se instalando e acabar com este mal na raiz, porque senão, ao invés de uma Cracolândia, como a gente tinha aqui em São Paulo, hoje já se conta com mais de 70 Cracolândias, pequenas Cracolândias espalhadas. Isso tem que ser combatido também. Ô Kriegner, e dentro dessa discussão, se você fosse policial, você se vestiria do quê para prender os criminosos no meio do bloquinho, hein? Olha, eu acho que eu me vestiria de político, viu, Thiago? Porque esse aí consegue tirar o celular, consegue tirar dinheiro do bolso sem ninguém nem perceber. Eu acho que talvez essa seja a fantasia mais adequada. E em relação à própria segurança pública, isso está no radar da política de que maneira? Como isso entra na eleição? É a pauta principal, Thiago. A gente tem falado bastante aqui quantas vezes na verdade isso é um assunto até inédito, porque sempre foi uma preocupação do brasileiro, né? Faz muitos anos aí, eu estou falando de décadas, que o Brasil que o Brasil foi um país seguro, onde as pessoas tinham essa tranquilidade absoluta. Já não é mais há muito tempo. Mas surgir como surgiu nesse ano, eu posso estar errado aqui, mas eu pelo menos não me lembro de ter uma pauta tão prioritária assim. E eu diria que é a pauta número 1 dos brasileiros nessas eleições. O governo patina nessa pauta porque, vamos falar a verdade aqui, nunca foi uma pauta amplamente trabalhada e defendida pela esquerda, nunca conseguiram olhar para a segurança pública como uma pauta de interesse nacional, né? Pensavam que era só uma pauta de direitista, de conservador, e ficavam falando da questão dos direitos humanos, dos bandidos, o que é verdade. Eu acho que a gente tem que respeitar que todo mundo tem direitos humanos, mas tem que lembrar que a vítima também tem direitos humanos que foram violados por esses que agora eles tanto defendem aí a manutenção dos direitos humanos. Aí a vítima fica como? Então a gente tem esse ponto. A esquerda não consegue, o governo federal também, por consequência, não consegue elaborar uma abordagem sólida e eficaz na questão da segurança pública. Haja vista aí, os piores indicadores que nós temos são nos estados tradicionalmente governados por governantes aí de esquerda, né? E agora surgiu com essa prioridade. Mas não é só a segurança na sensação de segurança, é também a segurança na questão do combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado. Nós estamos falando aí de altos níveis de crime, né? O crime organizado, a questão do tráfico transnacional de drogas, todos esses assuntos e elementos entraram na pauta do cidadão, e eu creio que isso vai ser prioritário na decisão, sendo seguido logo pela questão econômica também, que está doendo no bolso de qualquer brasileiro. Não tem só a não ser os amigos do rei, mas não tem um brasileiro que esteja feliz, satisfeito com a situação econômica. Não importa o quanto que o governo queira colocar na internet, nas redes sociais, de que está tudo bem, que os números são maravilhosos e que a gente está indo muito bem, obrigado. Não, o cidadão sabe muito bem qual é a realidade, a dificuldade cada vez mais latente de fechar o mês, de conseguir fazer as compras, nem falar de investimento em melhoria para casa, melhoria de troca de carro, enfim, as pessoas não estão conseguindo nem pagar com as questões que seriam básicas para que elas pudessem progredir com a sua carreira. Então, eu acho que a questão da segurança pública vem em prioridade e, em segundo lugar, a questão econômica também para essas eleições, Thiago. Quero te ouvir também, Dávila, mas não vai escapar da pergunta, não. Você se vestiria do quê para atuar nos bloquinhos, hein?
Olha, eu acho que talvez uma fantasia hoje boa, né, do presidente Lula, não tá fazendo tanto sucesso no carnaval aí, pô. Nós vamos botar uma barbinha branca, meu cabelo já tá branco aqui, a gente sai aí pelo bloco, aí vamos ver o que que dá, né, pô. Quem sabe eu recebo também mais de 1 milhão do governo aí para fazer o meu bloquinho, meu enredo de samba, né? Ou 5 milhões, que recebeu de outros, da Embratur e outros. Olha, o Brasil virou um grande carnaval, é um negócio inacreditável. Palumbo, só para a gente ter uma informação para esclarecer, você falou que muitas vezes o próprio agente compra a fantasia porque não recebe qualquer tipo de verba. Qual que é o critério de escolha? E eles que escolhem, fica ao critério de quem quiser? Assim que funciona, né? Isso já vem de muitos anos acontecendo na segurança pública do estado de São Paulo. Me lembro que certa vez eu fui buscar um pedófilo, médico pedófilo na cidade de Araçatuba, né? E não tinha verba para pagar hotel. Então fui eu, mais 2 investigadores, né? Me deram uma viatura e eu falei pro meu diretor na época, pode deixar que eu banco o hotel dos policiais, a gente vai porque eu quero prender esse pedófilo, né? Eu não gosto de pedófilo, é só o senhor me autorizar. Ele me autorizou. A gente encheu o tanque aqui em São Paulo, encheu o tanque para voltar em Araçatuba, 500 quilômetros, já morei até lá na rua Cucide Almeida. Ficamos ali 1-2 dias, prendemos e voltamos para cá. Não tem verba, né? E não é só a verba de viagem, não. É verba para tudo. Às vezes falta papel, falta água, falta papel higiênico, falta serviço de limpeza, falta absolutamente tudo, né? E quem está no chão de fábrica mesmo, que são o soldado, o cabo, o sargento, o tenente que está ali na rua, junto com a sua tropa, o sargento, o escrivão, eles sofrem demais. Só que poucas pessoas pensam no chão de fábrica. Esses que estão passando agora aí na telinha aí da Jovem Pan são policiais que arriscam a vida por causa de um salário curto e muitas vezes eles bancam inclusive manutenção de viatura, eles bancam o próprio equipamento, banca o próprio treinamento, banca absolutamente tudo. E depois, quando aparece uma operação exitosa e nós temos que bater palmo para essas operações, quem é que leva a fama? O governo. E não é justo isso. Não é nada justo, porque a gente sabe, né? Eu sei o tanto que eles sofrem, que é o verdadeiro chão de fábrica que carrega todas as instituições nas costas. E aí quem que aparece? O governo. Ô Paulo, aproveitando que você está falando sobre isso, na eleição aqui de São Paulo, claro que o governador Tarcísio, ao que tudo indica, pelo menos nas pesquisas, se está caminhando para uma reeleição, mas é claro que depende também dos adversários, se vem Fernando Haddad, se vem Simone Tebet, enfim. Essa discussão sobre a estrutura policial aqui de São Paulo deve ser feita de que forma na eleição? Você quer começar a valorizar uma profissão, você dá um salário digno para esse profissional. Quem carrega a segurança nas costas foi o que eu acabei de falar agora. É o escrivão, o agente, o delegado de plantão, o sargento, o cabo. E não adianta a gente estar no estado mais rico da federação e a gente está recebendo, a gente que eu digo que são os policiais, lá embaixo. Não adianta. Eles têm que pagar bem esse policial. O policial fala, hoje tem ação delegada. O que é ação delegada? É o bico oficial. Quando esse policial descansa? Nunca. Ele sai do plantão, bico, quando não está na ação delegada, ele vai pro bico que ele arruma para ganhar um dinheirinho honesto. É assim que sobrevive o policial honesto. E no interior a situação está muito pior. Se tirar a ação delegada de algumas cidades, literalmente não vai ter policial nas ruas. Ribeirão Preto, conheço bem Ribeirão Preto, cidade que tem 800 mil habitantes. Como eu já acabei de falar, às vezes tem meia dúzia de viatura para atender a região inteira, né? Aquele rádio patrulha, aí você conta um pouquinho a mais que tem o BAEP, algumas coisas especiais, mas não dá, entendeu? Então você quer fortalecer a segurança pública, o ponto fundamental é dar um bom salário para aquele operador da segurança pública, porque senão você pode abrir concurso, como tem aberto os concursos, só que de 540 deputados, 30 saíram na academia de polícia, porque é um concurso extremamente difícil, e ele vai prestar concurso para promotor, que ganha 3 vezes mais, ou para juiz, que ganha 4, 5 vezes mais. É isso que ele vai fazer. Não fica. Fica quem é apaixonado, aqueles que amam a profissão. Eu sempre prestei concurso para delegado, eu não queria ser promotor, não queria ser juiz, eu queria ser delegado. Mas enquanto um promotor está ganhando 5 vezes mais que eu estava ganhando, eu estava lá, trabalhando sábado, domingo, feriado, estava no plantão do 47DP, Capão Redondo, ganhando um salário desse tamanho. Então, os policiais, eles precisam de salário.
salário. A viatura é muito legal, a viatura nova, né? Não tem que revezar colete, como a gente viu em Campinas, não tem que comprar o próprio equipamento, tem que dar uma moto decente para não tomar pinote de moto de baixa cilindrada, como a gente tem visto. Mas, infelizmente, se esquece do operador, que é o homem, é a mulher, e aí ficam fazendo aquela camuflagem. Vamos dar a viatura que a população vê. Só que esse aí que tá passando aí, ó, o Kiko, o seu Madruga, tudo policial, se matam de fazer bico para levar o sustento digno para casa. Essa que é a verdade. Para você, Kriegner. Olha, eu concordo, e também não tem como, né, discutir com o delegado Palombo, justamente que ele tem essa experiência do campo, da ponta, não é do ar-condicionado, né? Essa experiência de quem vive isso, viveu isso e continua em contato também e sabe muito bem. E não tem como a gente dizer que uma profissão é valorizada se ela não tem a remuneração que deveria ter. Agora tem outros pontos também, a gente precisa zelar, e isso eu conversava com uma pessoa muito atuante no âmbito da polícia militar, na questão de capelania, né, do cuidado dos policiais. E ele me trouxe um alerta, ele falou, olha, Kriegner, não se tem divulgado o suficiente o número de questão de policiais que acabam tirando a sua própria vida, justamente porque você tem um cenário de extrema pressão, extremo risco, sair de casa sem saber se vai voltar, sair de casa tendo ali os cuidados, mas sem saber se os seus filhos estão em perigo, né? Muitas vezes policiais que trocam colocam o uniforme quando chegam no serviço e tiram quando saem, porque não querem ser reconhecidos, não podem deixar com que a vizinhança saiba. Eu conversei um ano atrás, na verdade, com uma delegada que disse, olha, eu esperei a minha filha ter maturidade para poder dizer para ela, com 10, 12 anos de idade, qual era a profissão da mãe, porque o meu medo era que ela, de criança, compartilhasse isso na escola, estudava em escola pública, e aí estivesse ali junto com o pai de alguém, com o filho de alguém cujo pai não é muito bem intencionado. Então ela trouxe essa questão. Aí você imagina só, o pai e uma mãe, no caso ela era mãe, não poder revelar para seu próprio filho, fazer escondido como se estivesse fazendo errado, né? Quando na verdade é uma profissão tão louvável. Então a gente não pode falar só da questão de mudança da ideologia do governo se não chegar na ponta. É a questão do salário, é a questão da proteção, é a questão da valorização da atividade e garantia de segurança. E aí me revolta, Tiago, quando a gente vê tanta iniciativa do governo federal para centralização de informação, centralização de estratégia, centralização de inteligência, e não tem nada para falar de equipamento, de treinamento, de investimento no policial e na atividade policial, numa questão aí que realmente resolva a situação, né? A gente está colocando esses heróis, como o delegado Palombo colocou aqui, que são de fato heróis, que fazem pela causa e não pelo reconhecimento, pelo dinheiro, e a gente coloca esses heróis em risco todos os dias e diz ali, olha, Deus te abençoe e que dê tudo certo, porque o Estado não vai garantir absolutamente mais nada. Se acontece alguma coisa ali naquela operação, é o policial que vai ter que muitas vezes recorrer por um advogado pagando do seu próprio bolso, como foi testemunhado aí por inúmeros policiais, e isso veio para a mídia também, um processo que na verdade ele não estava ali cometendo nenhum crime, na verdade estava tentando defender a sociedade. Então, é claro, existem, né, aquelas laranjas podres no meio, como em toda profissão, como em todo o cenário, mas se não tiver investimento, é aí mesmo que essas laranjas se proliferam, é ali que eles vão conseguir mais espaço ainda para praticar suas ilegalidades e cooptar outros, mas são a minoria. Isso é sempre importante dizer. Tem que ter investimento, esse treinamento, investimento massivo, Tiago, não dá para só ser um discurso de campanha, não. E pensando no Brasil, não é, Dávila? Se a situação da polícia em São Paulo é dessa maneira como o Palumbo sempre fala, sempre coloca aqui na nossa programação, imagina de outros estados que não têm tanta riqueza quanto o estado de São Paulo, né? É verdade. E só para acrescentar uma matéria fundamental, inclusive para poder acomodar toda essa mudança que nós precisamos fazer nas polícias em carreira, é aprovar a reforma administrativa. Nós precisamos valorizar o bom servidor, seja ele policial, médico. E o que é valorizar o bom servidor? É dar a ele um plano de carreira baseado em desempenho, em metas claras. Por exemplo, na Polícia Civil aí pode ter meta de esclarecimento de crime como uma coisa importante para dar bônus para os policiais. Então precisa criar
na reforma administrativa esses indicadores de desempenho justamente para poder melhorar o ganho salarial baseado na melhoria da qualidade do serviço público reconhecido pela população. Isso é importante. É assim que nós criamos um ciclo virtuoso. Melhora o serviço público, o funcionário, seja ele policial, médico, que for, ganha mais porque está atingindo as metas, isso passa a aumentar a confiança na polícia e assim nós temos um ciclo virtuoso. Então é fundamental nós aprovarmos essa reforma administrativa. É óbvio que neste governo não tem a menor chance de aprovar uma reforma administrativa, mas é importante começar a discussão agora, como aconteceu, por exemplo, com a reforma da Previdência. Era para ter aprovado no governo do Michel Temer, não foi, mas acabou. A discussão amadureceu de tal forma que assim que o governo Bolsonaro assumiu o poder, conseguiu aprovar a reforma. Então, é uma discussão vital e pessoas que trabalham no setor público em qualquer área, como é o caso aqui do delegado Palumbo, com a polícia, possa participar para determinar essas metas, essa avaliação de desempenho e isso sim, valorizar o bom servidor, seja ele professor, policial, médico. O que nós não podemos é continuar com o sistema atual, que acaba criando enormes distorções, não só na questão salarial, como a percepção da população da qualidade do serviço público que está sendo ofertado. E é isso, aí nós pagamos quase 40% do PIB em imposto, trabalha de janeiro a maio para pagar imposto, e você passa a não ter boa segurança pública, boa saúde, boa educação, etc. E aí, o pouquinho que sobra do teu salário, você tem que contratar serviço privado, o que é péssimo, o que mostra a falência do setor público. Então, a reforma administrativa é uma reforma essencial a ser feita. Precisamos valorizar os bons servidores públicos. O deputado Palumbo, só para a gente fechar aqui essa discussão sobre a segurança pública, delegado, eu queria te perguntar justamente sobre o que o Dávila fala sobre a reforma estruturante, que seria muito importante para o setor público, a reforma administrativa. O deputado Pedro Paulo, deputado federal, que é o relator dessa proposta, ele já deixou claro que o próprio governo não tem interesse por ser uma discussão que mexe num vespeiro, já que é um ano eleitoral, principalmente há muita discussão. Agora, para você, no caso, para mudar a realidade do policial aqui de São Paulo, a reforma administrativa federal também é importante, é fundamental, ou é uma discussão que tem que surgir no Estado, na unidade da federação? Olha, algumas atitudes poderiam ser tomadas pelo próprio governador de todos os estados. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a escala de trabalho 12/36 é horrorosa, é horrível. E você mexe até no psicológico. Por isso o índice de suicídio da polícia militar e civil, ele é gigantesco. As pessoas não aguentam, os policiais não aguentam tanta pressão. E é pressão por trabalho. Porque quem está no cargo de comando, vamos pegar a polícia civil, o diretor, o seccional, é só ferro para baixo. Literalmente é isso. Eu estou falando a linguagem do povo mesmo. E os policiais fazem parte do povo. Tem muita cobrança mesmo por investigação, por solução de crimes, por flagrante. Só que o mérito vai para quem está lá na cadeia, no topo da cadeia, e se esquecem do chão de fábrica, que são esses policiais. Então poderia, por exemplo, mudar a escala de trabalho, poderia partir do governador. Outro absurdo, que já falei inclusive para ele, você vai fazer uma escola de sargento e você mora em Presidente Prudente. Você tem que vir para São Paulo, 500 quilômetros de distância, e morar em São Paulo. Você arrebenta com a vida desse policial, desse sargento, desse cabo que quer se tornar sargento. Outro absurdo, são vários, eu poderia aqui ficar enumerando o tempo todo. Outro absurdo, você pega um cabo e ele é enfermeiro do hospital da polícia militar. E ele quer ser sargento para ganhar um pouquinho a mais, uma merrequinha a mais, mas que vai fazer falta para ele. Aí ele faz a escola de sargento. O que você faz com esse sargento? Deveria ser feito isso para quem tem um pouquinho de pensar no ser humano, tem empatia. Volta ele é enfermeiro, ele é importante no hospital da polícia militar, vai ser sargento e enfermeiro lá. Não, pegam esse sargento e jogam na rua para comandar uma tropa. Ou seja, é uma imbecilidade atrás da outra. Aí poucos têm coragem de falar. Inclusive eu falei para o governador, e sabe por que poucos têm coragem de falar? Porque muitos fazem indicação política, fazem indicação de diretoria na Polícia Civil,
fazem indicação de batalhão na polícia militar e aí preferem ficar calados. Então fica complicado o sistema e se esquece do chão de fábrica. Aí chega em época de eleição, começa a esbravejar, falando que vai fazer, que vai lutar. Vai nada, porque se falar alguma coisa, cai os cargos. E é assim em todo o sistema, no municipal, no estadual e no federal. Então são coisas que você poderia aliviar um pouco o chão de fábrica, que são esses aí que suporta toda a carga da segurança pública. São esses que aparecem na tela. É o soldado que se mata de fazer bico, mas não fazem, parece que não tem vontade. Parece que assim, ele prestou concurso para soldado, ele tem que fazer isso mesmo. Mas vai transferir ele para 500 quilômetros da terra. É assim mesmo, é o regime militar. A gente não pode pensar assim. Nós estamos lidando com ser humano. Nós estamos lidando com gente e não com pessoas que moram em Marte. A gente tem que tratar esse chão de fábrica com respeito, com carinho. Um bom salário e tentar aliviar um pouquinho pro lado dele e não vai prejudicar em absolutamente nada. Hoje em dia, até para se decidir se um preso vai ficar preso ou não numa audiência de custódia é virtual. Por que não se implanta uma escola virtual de sargento? Por exemplo, só um exemplo. Não, faz o cara vir até aqui, 500 quilômetros da cidade dele, 600 quilômetros, ele fica aqui 1 ano, depois fica mais na rua 1 ano. Só que o custo de vida de Ribeirão Preto e Presidente Prudente é pequeno perto de São Paulo. Aqui é no mínimo 2, 3 vezes mais. Aí você vai desanimando toda a tropa. É por isso que tem uma debandada, a gente indo embora, porque não quer ficar como policial. A verdade é essa, porque não se tem um mínimo de respeito do Estado. Né? O Estado gosta muito eu estou falando de todos os estados, viu? O Estado gosta muito de fazer propaganda. Pega essa operação exitosa aí, por exemplo, e fala, e joga na rede social, fala que foi eles. Não, o mérito são desses agentes, são desses investigadores e do delegado que comandou a operação. O mérito não é de quem está sentado numa cadeirinha, tomando cafezinho, no ar-condicionado, né? E mandando só fazer. O mérito são deles aí. A gente tem que olhar para o chão de fábrica. Aí a gente começa a melhorar a situação da segurança pública em todos os estados. Enquanto não se olhar para o chão de fábrica, vai ser esse sofrimento e esse tormento e ninguém mais vai querer ser policial nesse país.